salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e aqui no nosso canal todos os dias você encontra as notícias, as novidades e as informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Infelizmente hoje vamos falar sobre a derrota de ontem, né? Primeira derrota do Vasco em 2022, um choque de realidade para o torcedor que estava achando ali que estava tudo às mil maravilhas. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa situação, né, envolvendo a partida de ontem contra o Botafogo, o que deu errado, o que aconteceu ali, porque o Vasco não conseguiu vencer e jogar bem nessa partida. Vamos falar um pouquinho também sobre a sequência do Vasco no Campeonato Carioca, as próximas duas partidas importantíssimas para que o Vasco volte a vencer, volte ali a brigar pela liderança e já por uma classificação para as semifinais do estadual. E também vamos falar sobre contratações e reforços, mais jogadores que podem estar pintando no Vasco já no decorrer dessa semana que a gente tem aí pela frente. Então eu já convido todos vocês a acompanhar o nosso vídeo aqui até o final. Peço também para que vocês deixem nos comentários sua opinião. Para você, quem foi o pior jogador da partida de ontem? Para você, quem foi o jogador que sobressaiu um pouquinho, foi um pouquinho melhor no jogo também? E como sempre também eu peço aquela ajuda, né? Aquela colaboração da galera deixando o like. Eu sei que tá todo mundo chateado, estressado com a derrota, mas se você puder dar uma moral aqui pro canal, deixando aquele joinha, aquela curtida é muito importante. E todo mundo que tá chegando aqui pela primeira vez, ou você que ainda não tá inscrito no canal, fica o convite aí para você fazer parte aqui da nossa família do canal Mário Coelho Vasco. É só correr ali embaixo, clicar no botãozinho vermelho e se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a derrota de ontem. Como eu falei, o Vasco vinha invicto até agora no campeonato estadual, né? Era o líder até a partida de ontem, né? Com 4 vitórias e um empate. E infelizmente no primeiro clássico, no primeiro teste, né? Contra um time grande aqui do futebol carioca, um time que vinha numa semana aí um tanto quanto complicada, com demissão de treinador, torcida do Botafogo ali, né, reclamando da saída do técnico deles, o Vasco acabou fazendo uma partida ali muito fraca, principalmente no primeiro tempo. Acho que a gente tem que separar, né, até porque o segundo tempo o Vasco criou muitas oportunidades, mas o primeiro tempo ali da equipe vascaína foi irreconhecível, né? É um time acanhado, um time sem criatividade, um time até mesmo sem ofensividade, o que a gente não vinha vendo. A gente vinha vendo um Vasco indo para cima dos adversários, buscando gol ali durante a grande maioria do tempo, e ontem no primeiro tempo foi o contrário. O time do Vasco não conseguia tocar a bola, e o Botafogo em ligação direta o tempo inteiro acabou fazendo um gol ali numa falha de marcação do Anderson Conceição com o Edmar, né? O jogador ficou sozinho, fez o gol ali, não estava impedido. Segundo tempo, o Zé Ricardo parece que deu uma chacoalhada nos jogadores no vestiário, e o Vasco voltou completamente diferente. A grande verdade é essa. Na segunda etapa ali, não fosse a falta de pontaria, não fosse até mesmo o goleiro do Botafogo, o Gatito, o Vasco poderia ter empatado e virado o jogo. Não faltaram chances. Teve aquela puxada, né, de linha de fundo do Juninho, sensacional, cruzou a bola pro Raniel, que bateu no travessão. Diga-se de passagem, Juninho mais uma vez sendo o melhor em campo do Vasco, né? Mais uma vez mostrando que mesmo na derrota, mesmo o time jogando mal, ele ainda conseguiu se destacar com desarmes, com roubadas de bola, puxando contra-ataque. Depois o Vasco teve outras chances, né? Aquela falta muito mal cobrada pelo Nenê ali, pertinho da grande área. E no final do jogo ainda teve aquela furada do Getúlio, impressionante, dentro da pequena área, e também dentro da pequena área, né? No último lance do jogo, o Riquelme desperdiçando. Então o Vasco teve ali 4 oportunidades muito boas de gol, não aproveitou nenhuma delas, ainda teve finalização do Nenê de fora da área, alguns outros chutes ali, né, que passaram perto. Enfim, o Vasco não fez um bom jogo, mas também não fez um jogo horroroso, na minha opinião. Acho que destaques negativos ontem para mim: o Ulisses não foi bem, os dois laterais, Léo Matos e Edmar, também não entraram bem. Achei que o Matheus Barbosa fez uma partida bem fraca, mas ontem, para mim, a grande diferença foi que o Nenê não fez um bom jogo. E o Vasco, infelizmente, depende muito da criatividade, da maestria, né, do nosso camisa 10, e quando ele não vai bem, parece que o time com certeza dentro de campo reage dessa mesma forma, não conseguindo fazer uma boa partida. Então é isso, primeira derrota, acho que é um choque de realidade, né, pra galera que tava achando, não, esse time vai subir tranquilamente pra Série A. Não vai, tem que ter peça de reposição,
tem que ter mais organização, precisa de mais treinamento, e eu acho que o Zé Ricardo, nosso treinador, ele está consciente disso, ele entende ali que as situações técnicas, principalmente desse elenco, são abaixo do que o Vasco gostaria de ter, mas é com o que ele tem para trabalhar nesse momento, né? E a gente vai falar um pouquinho, já, sobre contratações ali que podem ajudar muito nesse restante de temporada. Mas agora, seguindo aí sobre o Campeonato Carioca, nessa semana o Vasco tem mais 2 jogos contra 2 times pequenos aí. Na quinta-feira, o Vasco encara em casa o Bangu às 8h30 da noite, horário de Brasília. Vamos estar lá em São Januário, marcando presença, com imagens exclusivas direto do estádio, né? Já uma ótima oportunidade para o Vasco buscar reabilitação, buscar a vitória. Acho que o Vasco vai ter alguns desfalques aí, se eu não me engano, por suspensão. Trago para vocês no vídeo de hoje à tarde. Se não me engano, o Nenê tá fora do jogo, alguns outros jogadores ali também não devem participar, mas pode ser que a gente conte com a volta do Yuri e também do Vitinho, que até agora não estreou. E no domingo o Vasco encara fora de casa esse jogo que muito provavelmente acontecerá lá em Angra dos Reis, o Audax. Então ali o Audax que encarou o Vasco na pré-temporada, inclusive venceu o Vasco na pré-temporada por 2-0. Então são 2 jogos que podem trazer a moral e a confiança de volta para os clássicos seguintes ali contra a Fluminense e contra o Flamengo, né, que serão decisivos para a classificação do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca. E agora falar de contratações, né? Acho que ontem a partida, né, deixou evidente que o Vasco precisa contratar, que o Vasco precisa peças de reposição aí, jogadores que consigam entrar no jogo e manter o nível do time titular, né? Então essa semana teremos a apresentação de 3 jogadores oficialmente. O Luiz Henrique, meia, pode jogar também de segundo volante, chegando aí do Fortaleza, já jogou também no Botafogo e é cria, né, se não me engano, da base do Flamengo, inclusive já até jogou com o Zé Ricardo por lá, foi um dos jogadores ali que ganhou, né, a Copa São Paulo de futebol sub-20, então ele já tá treinando, é um jogador ali que pode também ajudar nesse meio de campo do Vasco, habilidoso, veloz, então é uma contratação interessante. Tem um zagueiro, Juan Quinteiro, esse sim eu acho que chega para ser titular, para ganhar a vaga que é do Ulisses nesse momento, é um jogador experiente, já passou por seleção colombiana, então chega aí para quem sabe ser o titular ao lado do Anderson Conceição. E quem chega também é o volante Zé Gabriel, do Internacional. Então essas 3 contratações de repente já podem trazer aí uma cara nova, né, uma identidade nova para esse time titular do Vasco, mas não para por aí. Ficou ontem, mais uma vez, como eu falei, evidente que o Vasco precisa contratar principalmente jogadores de velocidade pelos lados de campo. Ontem faltou muito isso, o Peck foi muito mal no jogo e a gente não tinha aquela válvula de escape, aqui não tinha aquele jogador, né, de velocidade, de linha de fundo, jogador que fizesse o facão para dentro, então cruzasse aquela bola para o centroavante. Quem acabou fazendo isso foi o Juninho, naquela jogada, né, do Raniel, mas então o Vasco tem que estar focado em buscar um jogador dessa posição para o lado direito, outro para o lado esquerdo e com certeza também mais um meia de armação, né? Mais um jogador de criatividade, porque quando o Nenê não vai bem, a gente precisa de um substituto, pelo menos, para entrar e tentar, né, fazer algumas jogadas ali de meio de campo. Beleza, galera? Então, mais uma vez, pedir para você, ó, deixar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal, se você ainda não, inscrito por aqui, dá essa moral pra gente, compartilha o vídeo com seus amigos aí, que é super importante também. E hoje à tarde a gente traz mais um vídeo para vocês com todas as novidades dessa segunda-feira. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!